queridos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Felizmente. Felizmente é um canal de educação em psicologia e nós estamos aqui para compartilhar conhecimento. Acreditamos que conhecimento é poder, mas que conhecimento bem fundamentado, aí sim é poderosíssimo. E aqui também nós acreditamos que é possível ser feliz, saudavelmente feliz. E o que é isso? Vem com a gente que a gente te ensina que uma felicidade saudável é possível e é necessária nos dias de hoje. Eu me chamo Thaís Rodrigues, eu sou psicóloga clínica e estou aqui com minha queridíssima parceira para mais um encontro do Felizmente. Oi, reza a lenda que o ano começa depois do carnaval, né? Então o ano está começando agora, embora pra gente começou no dia 1º de janeiro. Mas enfim, vamos seguir a lenda. O fato é que é muito bom estar aqui. Hoje a gente está com um convidado muito especial. A conversa vai fluir muito legal nesse tema que a gente vai abordar sobre saúde mental, episódio 2. Eu sou Mônica Costa, sou neuropsicóloga, trabalho com psicoterapia, estimulação cognitiva e desenvolvimento de pessoas. E sou aqui parte da equipe, né, do Felizmente, e me sinto muito honrada em estar aqui fazendo esse trabalho para unir forças, para que tenhamos todos uma saúde mental equilibrada. E estamos hoje com esse convidado e nós queremos que ele se apresente. Por favor, Pedro. Para mim é um prazer enorme estar aqui no Felizmente. Quero saudar a todos os espectadores do Felizmente. Meu nome é Pedro Faisal, sou paraibano, formado em psicologia pela Universidade Federal da Paraíba, sou mestre em psicologia social e do trabalho pela mesma instituição e CBT e supervisor em análise bioenergética, que é a minha prática de consultório. Atendo há 20 anos esse ano no consultório, ajudando casais e indivíduos nessa perspectiva da análise bioenergética. Hoje o nosso trabalho alcança 20 países no mundo e eu desenvolvo também consultorias para escolas, para empresas e para instituições. E espero que faça bastante sentido o que a gente vai trocar hoje aqui. Estou super empolgado de poder desenvolver com vocês aqui. Espero que a gente consiga se entender bastante. Eu fiquei muito feliz porque Pedro utiliza uma técnica, né, de uma abordagem que é a análise bioenergética, que eu sempre fui muito fã dela. Eu fiz uma formação com ele como meu professor. Né? Eu fui da primeira turma, né, formada por ele, Nádia, Nelson, Walter. E assim, é uma abordagem apaixonante e muito, muito verdadeira, muito resolutiva. E daí depois eu segui outros caminhos, mas não me afastei dessa técnica. Inclusive, uma das práticas que eu utilizo, que as pessoas até elas já consideram minha marca, respiração diafragmática, né? O grounding. Sim. Então, foram práticas que eu aprendi com a bioenergética. Então, sim. A gente vai somando como se fosse um tapete, né? Com diversas partes coloridas, que você une as boas práticas terapêuticas, as boas linhas. Sim. E aí você consegue oferecer ao seu paciente, né, uma psicoterapia, né, uma análise realmente consistente. E por isso que eu fiquei muito feliz de lhe ver aqui. Para mim é um prazer enorme. Não parece, não, porque a gente, né, realmente parece até que eu fui a professora, né, de tão jovem que Pedro é, mas ele foi meu professor. Uma honra grande. Pedro, é um prazer lhe receber aqui. Como eu estava dizendo nos bastidores, né? Quando a gente pensou esse ano do Felizmente, a gente pensou em aprofundar. O ano passado a gente pincelou várias temáticas. Esse ano a gente quer dar passos de profundidade em relação aos temas que a gente apresenta para as pessoas que nos acompanham. E aí, quando a gente pensou nesse tema, né? Falar sobre emoção, cognição, comportamento como um avanço da temática do Janeiro Branco, saúde mental enquanto há tempo, me fez muito sentido esse convite a você, porque eu lhe acompanho no Instagram e você me passa essa percepção de profundidade, de assertividade, né, de um conhecimento que vai trazer realmente muita riqueza aqui para a gente, né? Eu vou ficar aqui só bebendo dessa fonte, viu? E para as pessoas que nos seguem também. Então, gratidão por estar aqui na nossa linda mesa. Eu que agradeço, lindíssima mesa. Estou paquerando com essa mesa desde que eu cheguei. E vamos trocar. Acho que é isso que é importante, claro, né? A gente trocar para construir esse conhecimento juntos.
Esse é um tema complexo, né? Juntar emoção, cognição e comportamento nos tempos de hoje, onde a gente tem indivíduos cada vez mais fragmentados, e é um exercício diário, acho que a gente deve fazer enquanto terapeuta, enquanto formador acho que até enquanto quem discute filosofia desse tempo, né, atual, porque acho que a gente está vivendo o auge da fragmentação, né, das pessoas, assim, acho que tudo começa com o René Descartes dizendo penso, logo existo, né, e ali ele divide a gente em dois, num pensamento cartesiano. A bioenergética vai trazer justamente uma leitura de que é o inverso, é sinto, logo existo, né, porque a partir do que a gente sente, acho que a emoção, não é à toa que vocês colocaram na frente, né, assim, ela deve e deveria ser o nosso grande guia, né, porque, enfim, se eu falar a palavra mãe, vai soar diferente para cada pessoa, cada um teve uma mãe diferente, uma história diferente, e essa palavra ela carrega um símbolo diferente para cada um. Mas se eu começar a chorar aqui pela minha mãe, todo mundo vai alcançar qual é a emoção que está por trás, né? E eu não vou precisar explicar muitas coisas para trazer. Então acho que a emoção na frente foi muito assertivo, porque acho que ela deve ser o nosso grande guia, né? Nesse circuito que a gente deve perceber como o circuito a ser trilhado para encontrar uma saúde mental adequada, né? Já que é tão difícil num período pós-pandêmico fazer as pessoas se sentirem num lugar de saúde mental adequada, assim, porque, enfim, tivemos muitas perdas, muitas dificuldades de metabolizar, lutos de não poder enterrar os nossos entes, de não poder reconhecer esse importante ritual que é, né, passar por um período de ritualizar ali os nossos entes. E acho muito importante a gente poder perseguir esse tripé na perspectiva de tentar juntar tudo e fazer as pessoas perceberem que a coerência entre esses três temas é que é o importante, né? Tem uma abordagem psicológica chamada ACP, né? Que é a abordagem centrada na pessoa, e eles têm um conceito central chamado congruência, né? Que é exatamente você ser muito congruente com aquilo que a gente pensa. Isso está cada vez mais difícil, né? Porque como a gente vive a era do parecer ser, né? Então eu sou uma pessoa na vida real e outra pessoa eu pareço ser lá nas redes sociais. Tá cada vez mais difícil de ser congruente, né? Então a nossa cognição vai ficando cada vez mais afetada porque as pessoas não são coerentes com as suas emoções. Eu estou sentindo algo aqui, mas eu preciso fingir para a Mônica e para a Thaís que eu não estou sentindo isso, senão elas vão achar que eu sou menor, ou que eu, enfim, tem toda uma questão do orgulho, do narcisismo, né, ditando as relações, e as pessoas vão se perdendo nisso, e a cognição delas começa a ficar confusa. E aí o comportamento que elas refletem a partir dessa cognição confusa é dissociado daquilo que elas sentem, Sim. né? Então, é o que a psicanálise chamava de um comportamento recalcado, né? E o recalque, em algum momento, ele vai explodir, né? Num rompante de raiva, assim. Todo dia a gente pode degustar um vídeo numa rede social de alguém perdendo a cabeça numa padaria, ou gritando com segurança, ou batendo num caixa de supermercado, né? E depois, quando essa pessoa é exposta, ela cai em si e se defende dizendo que estava passando por um período de muita turbulência emocional, né? E na verdade ficou um lugar comum assim que revela uma profunda incoerência, né, das pessoas, que começa por essa emoção distorcida. Então esse comportamento dissociado da realidade do corpo, né, como a gente chama na bioenergética, é que está levando as relações para um lugar cada vez mais adoecido, né? As pessoas não refletem a realidade do seu corpo, né? Assim, porque como a história é parecer ser, então eu não posso dizer que eu estou sentindo o que eu estou sentindo, eu tenho que parecer sentir outra coisa. Aí essa confusão entre emoção, cognição e comportamento vai ficando cada vez
mais embaralhada, né? E aí a gente vai criando verdadeiros Frankensteins emocionais, assim, pessoas que se comportam de maneira cada vez mais incoerente e vão se perdendo nisso. E analfabetos, né? Porque assim, até o próprio vocabulário emocional é muito pobre. Hoje eu tô bem, tô mal. Mas eu não sei nem o que é estar bem, nem o que é estar mal, né? Tem hora que eu enquadro tudo na raiva. É tudo raiva. Não, você não tá sentindo raiva, você tá sentindo tédio. Você não tá sentindo raiva, você tá sentindo tristeza, né? Sim. Mas eu não tenho mais um repertório emocional, já que eu tomei distância disso. Até porque a gente passou muito tempo escutando a palavra controle suas emoções. Sim. Eu acho muito interessante, porque na linguagem dos adolescentes, eu trabalho com alguns, adolescente que, para a neurociência, nós somos adolescentes até os 24 anos. Né? Porque eles começam a partir eles caracterizam a adolescência a partir do córtex pré-frontal. Então, o córtex pré-frontal só está pronto totalmente próximo aos 24 anos. Então, ou seja, a adolescência está ficando cada vez mais tardia, né? Por isso que os filhos não querem sair de casa. No final. Eles são adolescentes, né? Que é uma característica de hoje. A minha geração, os filhos queriam sair de casa cedo para serem autossuficientes, independentes. Sim. O jovem de 20 anos hoje quer continuar com os pais. Sim. É mais fácil os pais saírem de casa, né? Porque essa que é a incoerência, né, desse tempo. Da fragilidade, assim. né? E a diferença entre isso que a gente chama de sofisticação sexual e maturidade sexual, né? Assim, eles têm uma sofisticação sexual muito grande. Como é que é isso? Explica pra gente. Então, muito grande, assim, como se eles, na cabeça, né, soubessem muito de muita coisa, mas o comportamento dele não reflete uma maturidade sexual. Porque, assim, esses meninos, eles estão sendo levados na geração atual a crescer antes do tempo para dar conta, né, de pais cada vez mais regredidos emocionalmente, né, e eles participam do casamento desses pais, aconselhando esses pais e intervindo em disfunções sexuais desses pais, né, e isso leva eles para um lugar de sofisticação sexual, mas a maturidade sexual deles ainda não acompanha aquilo, né? Assim, quando você tem 13, 14, 15 anos e você vai discutir a complexidade de um casamento, você não acompanha isso, né? Então, esse retardo, né, a gente não sabe quem é o ovo e quem é a galinha. Se o córtex pré-frontal está se formando cada vez mais tarde porque esses adolescentes não estão acompanhando isso, ou se eles não estão acompanhando isso e o córtex está formando cada vez mais tarde. Eu diria que não, porque, assim, por exemplo, todas as gerações, né, as anteriores, acompanharam aquele período da adolescência, que é aquele período de você não saber o que quer, né, da busca por uma identidade. É normal, por exemplo, aos 18 anos, 17 anos, você querer usar determinado tipo de roupa, que muitas vezes é totalmente diferente da roupa que seu pai quer, sua mãe quer que você use. Você cria um estilo. Depois, às vezes, você volta a usar a roupa que a mãe queria que você usasse, mas naquele período você não quer. Sim, mas é exatamente isso que a gente está discutindo, né? Assim, nessa geração atual, eles não têm esse direito, né, de dar o acabamento da identidade. Vem aqui ajudar a mamãe, porque ela está passando por um problema no casamento. Então, eu já tenho que me investir, né, de um lugar que não reflete a minha realidade. É isso. É isso, assim, a gente está convidando eles a um lugar de retardar o acabamento da identidade deles. Por isso que eles estão ficando cada vez mais perdidos, né? Porque se a primeira pergunta da terapia é o que essa criança fez para ser amada, o que eles estão fazendo para ser amados é corresponder a esse papel que estão pedindo deles, né? Inclusive a nível escolar, de sobrecarga escolar, né? Exatamente, assim, eu estou pedindo um performance, né? Porque se você quer passar no curso narcisicamente projetado para o sucesso, você tem que fazer uma carga de trabalho às vezes maior do que a nossa, né? Sim, assim, muito eles maior. almoçam de 12h40 a 1 da tarde, para de 1h15 já está numa outra sala de filosofia e já faz uma oficina de outra coisa. Eu costumo dizer que eu mudo a agenda de executivo, de médico, mas eu não mudo a agenda de adolescente. Porque é aquela brecha que está ali no cronograma que o orientador fez para ele, dali ele não sai, né? Gente, as férias eram 3 meses. Agora as férias das crianças não chega nem a um mês.
Né? Fica de férias dia 20 de dezembro, volta dia 18 de janeiro. Ou seja, é muito sofrido ser criança e adolescente exatamente, hoje. Sim, exatamente. Tem até esse meme, né, que circula na internet, justo na hora de eu crescer, um carro é 100 mil reais, né, que fala muito desse lugar, do quanto eles estão vendo um mundo muito grande, né, assim, para eles é muito grande fazer sucesso. Então, eles não têm perna, né, para suportar isso. Tem uma cabeça muito sofisticada, mas não tem perna, né? Aí, por isso, a ansiedade, a síndrome do pânico, esse falso diagnóstico de TDAH que não passa de uma distorção da cognição mesmo, né? Porque para suportar tantos estímulos, eu preciso dissociar em algum momento. Sim. E aí, todo mundo fica taxando de TDAH, né? Porque, assim, o corpo, ele tem um tamanho para metabolizar as coisas, né? Se isso é muito grande, eu não tenho como metabolizar isso. Chega uma hora que eu já não estou mais ali. Tá o meu corpo, que eu tenho que cumprir a agenda que me pediram, mas eu não estou mais ali, né? E isso vai trazendo distorções na cognição, né, deles, assim. A gente, acho que nós três, tivemos mais a possibilidade de metabolizar a agenda da gente, né? A gente tinha uma prova de física amanhã, então vamos para casa, vamos estudar, né? E não 14 provas né? E ainda dar conta de um inglês, de um curso de português, de um curso de filosofia, enfim, de fazer uma redação, de fazer 8 redações por semana, né? Assim, você estimula tanto que promove, acho que, né? É verdade, a gente vê que a sem saúde contar mental... com a questão do celular, né? Aquela bombardeio de estimulação você também. Você vê que a saúde né? mental, ela, quando você fala no comprometimento da saúde mental no dia de hoje, né, que você escuta isso em toda a roda de conversa. Mesmo os que não são da área de psicologia, né, ou de psiquiatria, pessoas que não são da nossa área, eles são unânimes em dizer. Nunca se viu tanto adoecimento psíquico como nos dias de hoje. Você falou da pandemia, acredito que a pandemia foi realmente até eu falo, hoje o mundo é antes da pandemia e depois da pandemia, né? Não é mais antes de Cristo, depois de Cristo. Antes da pandemia, porque realmente... Só que antes da pandemia já éramos o país mais ansioso do mundo, já éramos o país mais depressivo do mundo, já éramos o país com mais casos de burnout do mundo, né? Sim. Então a gente já vivia esse adoecimento mental gigantesco. E o suicídio, né? Que é você ali... Isso, as pessoas não entram em contato com suas emoções. Né? Elas fogem. Aí eu ia inserir essa fala. Eu escuto os adolescentes falando assim, eu sou muito emocionado. Eu acho interessante esse termo, acho que vocês já ouviram. Claro. A minha amiga disse, você é muito emocionado. Eu fiquei emocionado, porque é como se você não devesse ser emocionado. Isso. Né? Isso. Quando nós sabemos que as emoções, você não tem como fugir delas. Sim. Então, hoje você ser emotivo, sensível, generoso, Sim. é você ser emocionado. Sim. Eu acho interessante. Sim. Fala um pouco sobre isso. Por outro lado, também a gente compreende que muitas vezes o adolescente emocionado é esse que entra num estado, né, que a gente chama de overwhelmed, né, quando ele fica inundado de sentimentos, porque é tão proibido a ele viver as emoções que quando ele encontra um espaço para elas, ele fica muito, né, num volume muito grande de emoções ali. Acho que tem um pouco dos dois, né? Tem esse impedimento às emoções, porque é feio, né? Assim, parece, né? Que você é frágil, exatamente. Ou assim. pode ser abandonado. Ou pode ser uma coisa de você ter um abandono, um desamparo tão grande que quando você encontra um eco, né, para suas emoções, você quer derramar tudo. E aí você fica literalmente inundado, né, de emoções, assim. É caro assim, viver as emoções hoje em dia, né? Principalmente para os homens. Por isso os homens se suicidam mais que as mulheres, usam mais drogas do que as mulheres e eles têm mais dificuldade em encontrar espaço para metabolizar suas emoções. Porque a gente está trabalhando muito nesse conceito da masculinidade frágil, né? A gente foi montado para não sentir, né, para não sentir, para não falhar sexualmente, para não ficar sem dinheiro, para ter poder, né, para ter e você vê que as crianças hoje, né, assim,
as crianças dos anos 80, 90, elas se mediam muito pela performance. Vamos ver quem chuta aquela bola ali e acerta, né? Hoje não, elas se medem pelo dinheiro. Meu pai tem muito mais dinheiro que o seu, eu tenho tal videogame, eu tenho tal... Porque o poder, né, ele está sendo a dimensão, e o poder é inversamente proporcional ao amor. O amor traz a gente para o chão, traz a gente para essa noção de aterramento, né? A gente não quer gastar tanto dinheiro quando a gente se sente realmente amando de verdade. Não precisa, na verdade, não é que a gente não quer, a gente não precisa, né? E quando as dimensões são por poder, a gente precisa, né, interpor sobre o outro ali. Aí isso que está ficando cada vez mais confuso. Então eu não posso ter tempo para me emocionar, porque eu tenho que ganhar de você. Eu tenho que ganhar, né? Sobre ganhar. E isso está levando todo mundo para um estado de muita solidão, né? A gente está produzindo um tempo muito sozinho, vazio, né? O próprio entretenimento que a gente oferece, né, é caro. Por mais que esteja lá toda a disposição de open bar, de bebida à vontade, né? Enfim, tudo à vontade, sexo à vontade, tudo está à vontade. Teoricamente, isso deveria trazer o maior prazer, o maior gozo do mundo. Pelo contrário. Temos tantos recursos hoje em dia, isso, né? Sai todo mundo se sentindo vazio, né? Sai todo mundo se sentindo não gratificado por aquela experiência, mas pobre porque gastou dinheiro que não tinha, né? Botou no cartão e transferiu para frente. A gente tem uma taxa de endividamento altíssima, né? Para tentar produzir uma felicidade que não vai vir disso, não vai vir desse poder. E aí acho que esse comportamento, sim. Né, do tripé, ele é um comportamento adoecido, porque a gente não está sendo regulado pelas emoções. Pelo contrário, a maior ferida do nosso tempo é nas emoções. Como entrar em contato com mais firmeza, com mais verdade, com as nossas emoções? Como é que nós podemos nos reencontrar com elas, né? Que elas são, na verdade, as emoções são nossas. Elas representam nós mesmos. Elas estão no nosso corpo. Então, como, né, nós podemos orientar o nosso público a começar a entrar em contato com a sua Então, como a emoção. Perspectiva do cast é de educação para a saúde mental, eu acho muito interessante a gente partir disso, de consignas muito diretas assim, para o nosso público aqui que nos assiste. Se a gente usar em todas as nossas conversas uma frase mágica que deve permear as relações, que é: como você está se sentindo? Se todas as conversas começarem com essa frase, a gente já economiza muito, né? Porque o que você pensa sobre ela, não interessa, porque é o que você pensa. Isso pode ser uma distorção da sua cognição, de gatilhos, de coisas da sua vida que você não metabolizou bem e vai projetar erroneamente e irresponsavelmente nela. Mas como você se sente, não mente. Isso não mente, deve ser o guia. Né? E aí é um material mais fácil e mais rico de lidar, porque como você se sente é mais palatável, né? A pessoa vai dizer: eu tô triste, né? Então você tá triste por quê? O que aconteceu? Onde foi que bateu em você isso, né? Seria o princípio de tudo. De tudo. E aí entra o pensamento, né, Pedro? Aí entra o pensamento. Sim. Como uma ferramenta que pode nos auxiliar, sim, a mergulhar nesse interior. Porque a lógica está invertida, né? Assim, a lógica deve ser: a gente deve procurar o que o coração reflete, para então a cabeça ajudar a gente a fazer o que o coração reflete. A cabeça tem que ser um recurso para organizar esquematicamente aquilo que o coração reflete. E a gente faz o inverso, né? Deixa eu montar aqui com a minha cabeça um segredo para o sucesso, né? E depois, quando eu chegar lá, eu sinto. Perfeito. Aí eu vejo como é que eu estou me sentindo, né? E isso está produzindo muito sofrimento e muito desgaste, né? Porque tudo custa. Então, se eu vou com a cabeça achar que eu devo ser médico, eu vou ter que fazer medicina, e eu vou ter que cursar um curso inteiro, e eu vou ter que começar a trabalhar e fazer uma residência. Então, quando eu chegar lá, se eu descobrir que não era isso,
né? Eu vou ter que refazer esse caminho inteiro com um custo de 10 anos nas costas, né? Então é mais econômico se a gente voltar para esse lugar, né? A função de coach, por exemplo, na Grécia Antiga seria impensável, porque eles eram tão coerentes com aquilo que eles faziam e já criança a gente entendia que esse menino vai seguir isso, ó. O nosso tempo não, ele promove uma cisão, né? Quando você chega com 17 anos, pronto, acabou a brincadeira, agora a gente vai escolher o que você vai fazer da vida. Não, acabou a brincadeira não, a brincadeira está refletindo exatamente o que você vai fazer da vida. Quem é você, o que é que né? você gosta, a criança brinca pelo mesmo fim do que o adulto trabalha, né? Então, e as pessoas não percebem, né? Não, elas promovem... Naquela brincadeira tá a orientação. Tá e tudo. as pessoas estão olhando para essas crianças, né? Porque quando essas crianças elas entram no carro, a gente pergunta como é que foi a escola, o que é que aprendeu hoje. Não vem essa pergunta, como é que você se sentiu, com quem você passou o intervalo, né? Quem são os amiguinhos onde você se sente melhor, como é que... Isso. Você pergunta isso, né? Porque ali vai estar colocado o sofrimento, né? Eu me sinto muito mal, pai. Eu sinto que ninguém gosta de mim, eu não consigo criar amigos. Pronto. E nem isso a criança pode falar. Não. Porque quando ela fala, é interessante, é muito bom. Eu não atendo crianças, mas atendo pré-adolescente. A partir de 10 eu já começo a atender por causa das ferramentas. Mas assim, como as crianças são verdadeiras. Sim, sim. E elas vão tentar, né, na escola realizar aquilo que a casa não foi possível de dar de acabamento da identidade. A escola é como se fosse um palco muito rico, assim como o trabalho é outro, para a gente dar o acabamento das nossas questões. Então, se eu falo uma, falo duas, falo três, e isso não gera eco nas pessoas, né? Porque muitas vezes a criança chega em casa e fala, eu não estou conseguindo me conectar com outras crianças, eu não estou conseguindo participar de nenhum grupo. Aí a mãe vai lá e fala, estão excluindo o meu filho, né? Então não foi bom essa abordagem. E a própria escola diz, não estamos, e não faz nada. Como já aconteceu comigo de ir numa escola X para conhecer o trabalho de uma paciente minha, adolescente, e a criança, a adolescente, na verdade, é uma adolescente, ela vivia sozinha, solitária na escola, solitária mesmo, e a escola nunca tinha prestado atenção a isso. E já fazia um tempo que ela estava nessa escola. E ela ficava só no intervalo, e ela ficava só durante a aula, porque a bagunça da escola é uma bagunça boa. Mário Sérgio Cortella, eu me lembro que ele disse num curso que as crianças gostam da escola. Sim, se elas forem um lugar de pertença, né, para a criança, para dar o acabamento da identidade. Se ela se isola e ela não é vista, né, aquilo ela pode passa a não gostar, né? E aquilo pode estar refletindo vários comportamentos, né, assim, atrás, né, porque o isolamento pode ser indício de abuso, pode ser indício de déficit de aprendizagem, pode ser indício de dificuldade de socialização, de bullying. Isso. Né? Então, olhar para as pessoas cada vez de maneira mais individualizada é o nosso desafio. Porque a gente está lidando com duas questões muito antitéticas, que é o nosso tempo pede um olhar cada vez mais individualizado num mundo que é cada vez mais complexo. Né? Isso que se vende como uma receita fácil nas redes sociais não vai dar certo. Não vai dar certo. Pode ser um ponto de partida, mas se a gente não estiver disposto a fazer um trabalho profundo de autoconhecimento e mergulhar nas nossas emoções para entender como assim a gente pode melhorar, né, não vai dar certo. E a gente está indo na contramão disso, né? A gente está vendendo a felicidade em 12 vezes no cartão. Né? Edith Egger, ela diz no livro, eu acho que é esse livro aí, esse livro é maravilhoso. A liberdade é uma escolha. Você conhece? Não. Você vai gostar, vai ser seu prazer. Oh, que massa, obrigado. Esse livro é maravilhoso. É um livro muito leve. Sim. Aí ela diz que nos campos de concentração não tinha Prozac. Eu achei muito interessante. Não tinha Prozac. Ou você encontrava uma forma de lidar com aquele sofrimento, ou então você morria. Sim. É pegar ou largar. Então, quem conseguia lidar com o sofrimento de alguma forma, como ela conseguiu lidar, direcionando para o positivo, como o Viktor Frankl, né, conseguiu. Sim. Criou a logoterapia, né? Sim. Porque no fundo, a frase que resume é essa. A gente tem que
ter pelo que viver. E esse ter pelo que viver é interno, é individual. Assim, isso. O que a gente está promovendo enquanto sociedade é uma inversão disso. Eu vou te dizer pelo que você vai viver e você vai ser feliz. Não, não vai. Não vai. Assim, eu brinco muito com os meus pacientes que se fosse para eu dizer o que seria bom para eles, eu diria para ter uma banda de rock e um consultório de psicologia, que é o que eu acho massa para mim. Né? Alguns até caberiam no papel, mas a grande maioria não. Porque não é... o trabalho, ele cura questões infantis. Então, se eu coloco uma pessoa circunscrita num lugar onde ela não vai ter pelo que viver, aquilo não vai fazer sentido para ela. E a perda do sentido é o que leva ao adoecimento. Então, a liberdade é uma escolha quando eu posso me mover pelo que faz sentido para mim. Né? O Viktor Frankl, ele descobriu quando criou a logoterapia que os soldados que sobreviviam à guerra eram os que carregavam a foto da esposa no bolso, eram os que traziam o pingente da filha na mão, eram os que tinham uma casa para terminar na volta, e os que diziam, eu vou lá ganhar uma grana, né, e ver o que é que eu faço pelo meu país, se perdiam, né? Isso é a lei da natureza, né? Assim, a natureza rege-se dessa forma. Quando a gente assiste ali o National Geographic, né, a gente vê que os cedros que são pegos pelo jacaré são que ousam beber água longe do seu bando, é o que, né, desaliam daquela natureza ali que protege eles, né? E o jacaré fica de olho nesse distraído, nesse que se perde da sua natureza. O que a gente está errando, eu acho, é isso. A gente está se perdendo da nossa natureza. A gente está sendo incoerente com a nossa natureza. A ponto de ficar, como você falou, Thaís, analfabeto. Né? Assim, é muito comum no consultório você falar, como você está se sentindo? Como assim se sentindo, Pedro? Como Ou assim? então vem um pensamento. Não, eu pensei sobre isso. Isso não é pensamento, é sentimento. Sentimento. Né? Sentimento. A gente tem que ser regido por isso, assim. Foi muito infeliz esse momento da dicotomia, né? Do pensamento cartesiano ter dividido a gente em dois. Eu até entendo o Descartes circunscrito naquele tempo ter falado isso, porque acho que era uma forma de trazer, né, tanta coisa abstrata para o chão. Mas depois isso não teve um acabamento, né? Assim, as pessoas foram se construindo assim, e algumas sociedades consolidaram isso, né? Você vê que, por exemplo, para a sociedade americana é muito difícil eles entrarem em contato com a emoção. É muito difícil, eles são muito cartesianos. E aí você vê o adoecimento, porque a gente fala muito local, né? Compensações, né? Como alimentação, isso, né? A questão dos índices altos de adoecimento em relação a peso. Sim. Né, relacionamentos, sim. Assim, uma série de fatores negativos, porque geralmente tem pessoas que usam certas culturas como espelho, para dizer o sonho americano, né? Sim. Eu quero o sonho americano. Sim. Às vezes o sonho é um pesadelo. É porque o Dr. Freud, ele estava certo quando ele dizia que a gente se move por gratificação, que nós somos seres sexuais, né? Mas é isso, na dificuldade de encontrar pelo que viver, eu vou buscando gratificações orais, então eu vou ficando num lugar muito infantil, né? E aí eu vou ficando obeso, né? É uma sociedade extremamente adoecida nesse sentido, e eu vou levando toda a minha felicidade para o consumo, né? Pro ter, né? Você vê uma garagem de um americano é uma coisa muito disfuncional, né? Porque ele tem tudo, ele compra tudo, a Amazon entrega com eles alugam horas. Aqueles depósitos imensos, né? Isso. E aqui algumas pessoas tiveram ousadia de construir, mas não tem muito sucesso, porque não é uma cultura nossa. Sim. Primeiro porque a gente não tem esse poder aquisitivo. Sim. A gente está falando de uma minoria, não? A gente está falando da maioria do povo brasileiro. É uma classe média ou então uma classe trabalhadora sofredora que ganha 2 salários mínimos, olhe lá. Sim. No Diese aponta que se você ganha no Brasil R$ 4.400, que não é muita coisa diante do que a gente
precisa para sobreviver, você ganha mais do que 96% da população. Isso é absurdo. Absurdo. 4.000, então, quando você para pensar que só 4% da população ganha mais do que R$ 4.400, né? Exatamente. A gente é muito pobre. E isso é muito difícil. É muito mal distribuído, né? Muito mal distribuído. Nossa renda, então, assim, aí gera o quê? Gera essa miséria que a gente vê na nossa frente, né? Pessoas na rua, pessoas pedindo comida, a violência, né? Algumas violências são frutos dessa desigualdade, porque as pessoas ficam à mercê do crime organizado. Sim. Para ganhar dinheiro, para sobreviver. Sim, então, assim, sim. é um ciclo de situações muito adversas. Que altera todo esse tripé, emoção, cognição, total. E que a comportamento. nossa consciência, a psicoeducação passa por aí também. Né? De você entender como é que você pode participar desse processo de uma forma a contribuir para a mudança desse status. E de novo a chave está nas emoções, né? Tá, porque não tem contra-cheque, né, as emoções. Então quando você ajuda alguém de classe mais baixa a reconhecer as suas emoções e educa essa pessoa emocionalmente, ela se apropria disso e faz melhores escolhas. Com certeza. Agora eu comecei o ano, né? Eu gosto muito de ritual. Começar o ano, terminar o ano, aniversário, essas coisas. Eu adoro. É bem obsessivo compulsivo, né, Pedro? Mas, enfim, eu adoro essas passagens. Aí o meu LinkedIn estava estacionado, parado. Aí eu passei, 30 anos trabalhando com clínica e organização. Certo? A organização era um meio de vida. E eu me lembro que eu sentia muita coisa ruim com relação a essas questões econômicas, porque não tem como você não estar dentro disso. Quem trabalha com organizacional. Aí esse ano eu resolvi mudar meu LinkedIn. Aí eu estou falando a verdade. A verdade que eu nunca pude falar. Das organizações. Das organizações. É possível ser feliz no trabalho? Não é possível ser feliz no trabalho quando no trabalho você é explorado. Sim. Eu não podia dizer porque eu ganhava daquilo ali, eu ia morrer de fome, né? Sim. Mas agora que eu vivo de clínica, eu posso. Aí eu dividi, que agora minha atividade é clínica, 100%. Sim. E a infelicidade do trabalho também está ligado a esse ponto. No mestrado a gente estuda exatamente essa abordagem, né? A psicodinâmica do trabalho, que relaciona trabalho com saúde mental, para mostrar que o trabalhador que adoece é esse que não encontra sentido. Isso. E o trabalho que não faz sentido é o que não realiza as nossas questões infantis. Então, o capitalismo ele caminhou para separar o trabalho em dois polos. Gera infelicidade, da concepção, né? E da execução. Então, você não precisa mais conceber o seu trabalho como antes. Você vai só executar. Você entra numa empresa e fala, ó, aqui você vai fazer isso, dois pães, 2 carnes, um queijo, picles, molho e solta o pão. Né? E isso faz a gente vender a nossa força de trabalho. E o trabalho, assim como o amor, é um polo energético igualmente importante. Como você falou, eu gosto de rock e de psicologia. Sim. E eu trabalho com isso, com música e psicologia. Então eu sou feliz fazendo o que eu faço. Porque ali, através dessa metáfora, eu curo coisas do menino Pedro. Né? Assim, essa é a abordagem, a gente entender que dentro dessa nova lógica, né, de devolver o trabalho ao trabalhador, cada pessoa vai ter o direito de executar coisas que façam sentido com as suas questões. E hoje, pelo contrário, a gente trabalha para comer. Né? Então a gente está na pirâmide de Maslow lá das necessidades, lá embaixo. Né? Está bem na base, a gente não consegue sair longe disso. Da realização. E você vê que nos países que se organizam, porque a organização ela é social. E você veja, a luta do Janeiro Branco é pela saúde mental nas políticas públicas, né? Isso. Porque enquanto a gente está ali no consultório, a gente está pegando um público tão pequenininho, aqui a gente já tem mais espaço, aqui a gente já tem mais abrangência, né? Sim. Mas tem que pensar o seguinte, que a gente sempre responsabiliza por nossas faltas, é muito comum a gente responsabilizar os outros, né? E nós temos uma responsabilidade sobre tudo isso que acontece. Então, justamente fazer o que a gente está fazendo aqui
é um ato responsável. Sim. Porque se alguém escuta e de alguma forma pensa, sim. Porque, por exemplo, os países que se organizam, a Dinamarca é o país mais feliz do mundo. Eu estava vendo uma reportagem outro dia sobre a Dinamarca, já houve uma época caótica, né, em termos sociais, violência, gangues, etc, etc. E eles mudaram porque as pessoas mudaram os grupos sociais. Só assim a gente modifica. Tal país é o país mais feliz do mundo. A gente escuta muito isso, né? Sim. O que é feliz? O que é que faz um país ser feliz? O que é que faz uma casa ser feliz? São essas mudanças estruturais que passam pela emoção. Passa. Como diria o grande Chico Sainz, é desorganizando que eu posso organizar, né? E é importante a situação de conflito, assim, é o que nos move, né? O conflito é o que nos move, é humano o conflito. Mas a gente precisa promover esse tipo de encontro até como um dever cívico, assim, para que as pessoas de posse das informações busquem, né, estratégias para se transformarem. Assim, acho que qualquer pessoa envolvida com saúde mental hoje deve estar fomentando esse tipo de conhecimento numa perspectiva educativa mesmo, né? Porque a gente está num lugar muito diferente do lugar freudiano, né? Que os pacientes tinham muita capacidade de elaborar. Hoje não, as pessoas estão muito distantes dessa leitura. E isso é um projeto. Emburrecer a população é um projeto, porque é mais fácil de controlar as pessoas assim, né? Então, é um dever político nosso, assim, militar em causas que abram a consciência das pessoas para que elas possam, de posse das informações, se moverem de maneira mais autônoma. A autonomia é o maior ganho para a gente hoje, né? Que é diferente de independência, que é a pessoa se sustentar dos próprios recursos, né? A autonomia é se mover de dentro para fora. E eu só posso me mover de dentro para fora se a minha emoção estiver clara para mim e eu puder me apropriar dela, né? Mais do que controlar ela, que é o que prega erroneamente muitas vertentes, é me apropriar dela. Só assim eu não tenho medo do meu medo, eu não tenho medo da minha tristeza, eu não tenho medo da minha raiva, eu não tenho medo da minha alegria, né? E aí eu não fico nas emoções secundárias, euforia, ódio, né? Melancolia, pânico, né? Eu posso ficar nas emoções primárias mesmo, assim, são elas que curam a gente, são elas que atravessam, porque é humano sentir as quatro, né? E o nosso tempo, ele tem algumas proibições, né? Você não pode viver a tristeza, você tem que estar sempre bem, você não pode viver a alegria, porque senão você vai ter uma raiva amanhã. Se você ficar muito alegre, você vai ter uma raiva, né? Você não pode ter medo, aí você fica no estado de negação. Crenças, né? Os pensamentos, as crenças vêm de ideias, né? Crenças são ideias que foram consolidadas, preconcebidas, né? Sim. Viraram, digamos assim, uma verdade absoluta. Sim. Eu vi agora, nesse carnaval, que agora a polêmica das redes sociais é essa, por enquanto, né? Já passa. Que foi a praga que Bebe Consuelo jogou sobre Ivete Sangalo. Sim. A praga. O que era que Bebe Consuelo estava fazendo no Carnaval da Bahia? Estava no lugar errado, não estava? É porque, na verdade, é isso, né? A leitura dela é que aquele é um espaço de militância religiosa, né? Ela deve ir em loco promover a militância mas isso religiosa. É uma tentação para quem está brincando. Exatamente. Mas a pessoa tá lá numa vibe completamente diferente. Aí você vê na cena Sim. que eu assisti que ela desestabilizou Ivete. Sim. Ivete é aquela energia, né? Uma energia maravilhosa. Sim. Mas quando ela disse, tipo, aquela praga do apocalipse, porque essa é a herança pagã, né? Assim, judaico-cristã, né? De que a gente precisa se abster, né? De carne, né? De tudo que é mundano. Mas é isso, não tem uma cultura que não viveu alguma forma de carnaval, né? Assim, historicamente o carnaval ele é como se fosse uma permissão, né? As culturas de tribos ancestrais ali, eles tinham muito essa coisa de cultuar as danças e os
os atentados, né, as figuras de autoridade, né? Como uma forma de se curar, né, assim, como se a catarse, né, porque o carnaval ele era o fim do verão, né, na verdade o começo do verão, né, então como eles viviam tempos de escuridão, né, o povo nórdico ali, eles viviam tempos de escuridão no inverno, porque o frio, né, deixa o tempo mais escuro, eles achavam que eles precisavam fazer literalmente um carnaval para se libertar, né, daquele tempo. E aí quando o verão aparecia, ó, viu, deu certo. Foi o fato da gente ter dançado e gritado e bebido e feito muito sexo que trouxe a luz, né? Aí isso foi... E isso foi para sempre, né? Assim, aí a cultura judaico-cristã é que foi impondo mais essa questão da quarta de cinzas, do início da quaresma. Aí vem o calendário, né? Gregoriano e tal. E tem, né, diversas correntes religiosas hoje que vão literalmente pro meio dos blocos para panfletar, para tentar salvar os fiéis. Isso é uma tentação. Tá certo salvar os fiéis. Esse tripé, né, da saúde mental, emoção, cognição, comportamento, também é falado por Aaron Beck, né, da TCC. Na verdade, ele também traz, inicialmente ele trouxe essa questão, né, vamos trabalhar o pensamento, que eu penso, automaticamente eu sinto, e esses dois vão me fazer levar a algum comportamento. Ele mesmo foi revendo isso, mudando essa ordem, entendendo bem, não é bem assim, né? Sim. E como foi que ele propôs? Até atualizando essa técnica com a terceira onda da TCC, que é a terapia dos esquemas, porque ele entendeu que muita gente sabia entender o que sentia, mas não sabia sentir. Isso. Eu estou entendendo o que você me diz, mas eu não consigo sentir, não consigo mexer nesse sentimento, eu não consigo entender esse sentimento, organizar. Né? Organizar esse sentimento. Agora, existem alguns momentos, como por exemplo um luto. Um luto, ele vem perpassado de muitas emoções, e na técnica da TCC, uma das estratégias de superação do luto é a parte comportamental. Né, de você fazer alguns movimentos, vai fazendo, comportamento é movimento, vai fazendo alguns movimentos para você também superar, né, trabalhar nem superação, mas no acondicionamento desse sentimento que se intensificou tanto. Como é que você enxerga isso? Então, assim, a TCC, enquanto técnica, ela estaria numa polaridade bem antitética ao que a gente constrói, mas de alguma forma essas duas técnicas elas estão convergindo para lugares parecidos, que é isso, né? Assim, eles estão revendo essa questão de que o pensamento não pode ser o primeiro pilar, né? Que talvez a emoção tenha que ser. E eles também estão revendo essa coisa de que o comportamento em si, ele pode não ser o elemento que trará a cura. Ele pode promover ensaios, né, mas que a gente precisa ter muito respeito sobre como você se sente depois do ensaio. Porque a antiga TCC, ela diria, no enfrentamento ao alcoolismo, não passe na rua do bar que você bebe normalmente. Isso é um comportamento de enfrentamento que pode funcionar, mas a gente precisa sempre lembrar de perguntar ao paciente: você sente vontade de beber apesar de não ter passado na rua do bar? Porque possivelmente a resposta é sim. E aí quando ele chega no entendimento do sentimento, essa terceira onda da TCC, ela está sendo muito assertiva na perspectiva, por exemplo, do mindfulness, né? Quando você, esvaziando a mente, pode entrar em contato com a emoção, né? Assim, os teóricos da TCC hoje eles já têm um respeito maior, né? Pelo profundo, né? Isso, porque quando a TCC surgiu enquanto técnica, né? Assim, fruto de todos os estudos do Skinner ali, né? Que era justamente de condicionar mesmo as pessoas. O treino, o pensamento era tão cartesiano naquela época que funcionava. Né? Mas quando a gente circunscreve esse tipo de técnica num momento de muita complexidade, a gente traz o paciente para a cabeça, ele fica muito analítico, né? Mas pouco em contato com as emoções. A psicanálise também tem revisto muito o seu lugar, né? de até quando a análise é efetiva nesse sentido de um paciente que passou 8 anos num exercício de literalmente se analisar, né? Ele diz que é analisado,
que é terapeutizado, como eles gostam de dizer, ele compreende todo o sistema familiar dele, mas ele continua... Mas não faz nada. E continua preso no ciclo de repetição, porque é isso que é o grande acerto da psicologia, é identificar um padrão de comportamento. Então, mexer nesse padrão pode ser através de um comportamento que vai estimulando e vai atravessando. Mexer um padrão pode ser através de uma terapeutização, de uma consciência analítica. Mexer um padrão pode ser através de exercícios de análise bioenergética para expressão da emoção. Mas nunca deve se perder de vista a singularidade de cada pessoa para atravessar um processo, né? Porque senão a gente torna o nosso paciente refém de uma incompetência. A gente cria uma lógica de produtividade dentro da psicologia, né? Assim, é muito comum a gente ver workshops de pessoas que vão falar sobre perdão, né? E eles falam, olha, perdoar não é esquecer, perdoar é você lembrar sem dor. Legal, essa inclusive é uma frase do Dr. Freud, mas como faz isso, moça? E qual o tempo que eu vou demorar para alcançar sim, isso? Eu gosto essa discussão interessante, porque a gente não descarta a eficácia das técnicas terapêuticas, não, de jeito das nenhum, abordagens, mas a gente nenhum. Reflete, por exemplo, essa teoria dos esquemas, que é uma teoria muito assertiva, eu tenho lido bastante sobre ela, né, que ela reúne psicanálise, TCC, a logoterapia, né? Sim, que eu acho assim Então, assim, acho muito interessante, apego, porque né, o que eu estou percebendo, na tua fala, inclusive, Pedro, é a eficácia do tratamento. Ou seja, eu fiz psicanálise durante 4 anos, certo? Eu consegui pensar, eu consegui entender, visualizar, né, sentimentos inconscientes, né, que estavam inconscientes, como o próprio nome diz. Sim, mas e daí? Mudou o quê? Isso. Porque a perspectiva não é de cura, né? Essa é uma lógica médica. É de analisar, né? A cura é tirar, né, o sintoma. E talvez o sintoma estará lá justamente porque é verdade, né? Aconteceu mesmo, eu fui abusado sexualmente. Aconteceu, tá lá. Tá, mas né? Do ponto de vista de vida, de mudança de vida, para você ter uma vida melhor. É autonomia. É autonomia. Aí a saída é autonomia. Aí é onde entra uma técnica diferente. Isso. E a TCC vai olhar desse jeito, a bioenergética vai olhar desse jeito, a logoterapia. Quando o paciente entra no consultório, ele fala, olha, eu não sei muito como você fez, mas eu estou conseguindo amar melhor, trabalhar melhor, desenvolver relações mais criativas e eu me sinto mais leve. Né? Essa é a verdadeira cura, é a autonomia na vida. Perfeito. Né? Tem uma história de Anthony Robbins que ele fala que fazia um trabalho lá nos Estados Unidos e aí as pessoas que tinham determinados hábitos ruins, aí tem um sujeito que fumava muito. Aí tem o que fumava, tem o que comia chocolate. Aí ele conta que o cara deixou de fumar assim na hora do evento. Jogou a carteira de cigarro fora. E fumava 4 carteiras de cigarro por dia. Pá. Aí eles, pronto, eu sou o máximo. Eu sou o guru, né? Eu sou o guru. Aí ele disse que ficou muito feliz com aquela técnica que ele usou de mudança. Técnica de mudança. Mudança de estado. Que tem a ver com o pensamento. Tá? É uma técnica da TCC que ele utilizava. Ele aprofundou. E daí, 2 anos depois, ele foi para outro evento em outro estado e encontrou o dito cara com a carteira de cigarro no bolso. Aí ele olhou, ficou tão decepcionado. Mas você não tinha deixado de fumar? Ele disse, você é um charlatão. Porque 1 ano depois eu tive um problema e voltei a fumar. Entende? Ele disse que aquilo ali matou ele. E que era uma das grandes críticas à TCC, porque 60% das pessoas condicionadas voltavam a ter os sintomas. Condicionamento. Porque não era entendido, né, Pedro? E porque a lógica está invertida, Isso. né? Assim, mexer no comportamento, né, não necessariamente reflete a mudança da emoção. O contrário, sim. A mudança da emoção vai refletir. Isso. Tanto que o paciente psicopata, ele se move pelo comportamento. Então, como deve se comportar uma pessoa que quer passar confiança? Ela senta de um determinado jeito, ela fala de um determinado jeito, e ele estuda isso e nos engana, né? Porque ele vem com um conjunto de comportamentos que pra gente está associado a uma pessoa que passa confiança.
Então, o comportamento, ele não deve ser o ponto de partida, talvez ele deve ser o ponto de chegada. Perfeito. Por isso que eu acho que intuitivamente vocês colocaram as palavras no lugar certo. E na terapia dos esquemas, ele usa essa lógica mesmo. São as estratégias emocionais, vivenciais, as estratégias cognitivas e, por fim, as estratégias comportamentais. Segurando o quê? As relações interpessoais e intrapessoal, né? Sim, na neurociência também, porque para a neurociência, hoje mesmo eu estava relendo um material muito interessante, a gente percebe os estímulos, né? Através dos sentidos, a gente percebe os estímulos, também tem os estímulos da memória, né? Você pode sentir uma emoção só de lembrar. Você esteve, tipo, num evento de rock em São Paulo. Sim, sim. Aquele dia foi maravilhoso. Sim, sim. Aí você se emociona, né? Então você percebeu, se emocionou. Depois que você se emocionar, aí vem a cognição, o pensamento e depois o sentimento. Por que é que eu estou me lembrando disso? Tipo, pode ser bom ou ruim. Você sentiu, você lembrou daquele namorado ruim, né? Daquela pessoa que lhe fez mal, sentiu raiva, tá? Depois você pensou, cognição. O que é que eu estou pensando nessa tragédia? Né? E depois você sentiu, aí vem o sentimento. Que então, o sentimento está associado à cognição, né? A emoção está associada às reações corporais. Isso. E o sentimento já é algo assim, penso porque sinto isso. Foi nessa parte que Pedro falou que está faltando na nossa sociedade esse X, né? Do sentimento. Por que é que eu estou sentindo isso? Sim, porque isso que você traz, por exemplo, de lembrar de um namorado a partir de um cheiro, ou de lembrar a partir de um show, de uma música, raiva, ou de uma briga. É o que a gente chama de memória celular, né? Isso. Ela existe, está gravada no nosso corpo e ela vai despertar em formas de gatilhos, e o exercício da terapia é tornar consciente isso que é inconsciente na gente. Então, quando esses gatilhos passam a ser conscientes, essas cognições, esses pensamentos, eles são muito mais direcionados, né? Muitas vezes a gente, enquanto terapeuta, erra nessa perspectiva, porque a gente não leva o paciente a vivenciar as emoções. A gente quer que ele entenda a lógica do que a gente... Olha, você é assim porque sua mãe fez isso e o seu pai fez isso e por isso você é assim. Tá, joia, muito obrigado, doutora. Mas o que é que isso promove de mudança no comportamento dele? Muito pouco, né? Muito pouco, porque aí ele passa por uma situação... Vou marcar uma sessão de terapia, porque eu passei pela situação e aconteceu de novo, eu ainda não estou pronto, aí volta. E a gente, se não cuidar da nossa dependência também, enquanto terapeuta, mantém essa pessoa presa a gente num falso lugar de guru, né? E a gente precisa receber o nosso paciente para promover a autonomia, para ele ir embora, né? Se sustentar nas próprias pernas. Porque a vida ficou um mar de rosas, porque isso não vai acontecer, né? Porque ele tem recursos para lidar com isso, né? A autonomia para lidar com as dificuldades da vida de uma forma equilibrada, né? Escolher a liberdade de escolher por onde ele quer se mover. E essa dança de volta para a terapia, sai da terapia, volta da terapia, é mais adequada ao tempo atual, né? Diferente do tempo freudiano, que tinha uma alta e nunca mais você precisa voltar aqui. Não, vamos deixar a porta aberta, porque sem dúvidas, né, ele pode voltar quando ele sentir que naquele espaço ele vai vivenciar coisas e através de novos esquemas mentais ele vai poder se mover na direção do prazer. Eu acho interessante. Eu acho que no primeiro momento terapêutico é que eu vejo a terapia como uma estratégia muito eficaz, né, para a saúde mental. Muito eficaz mesmo. Comprovadamente. Mas eu vejo que no primeiro momento, quando o paciente inicia o seu processo de conhecer a si mesmo, né, para se tornar quem é, usando a frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo e torna-te quem tu és. Porque todos nós temos um potencial incrível, né? Sim. Só que às vezes a gente não tem conhecimento disso. Isso. E o nosso tempo não tem paciência nem tempo para formar a gente ti mesmo. A gente quer formar a gente padrão tal, colégio tal, universidade tal, organização tal, né? E é um processo, né? Que no início é mais difícil de você trabalhar e depois esse caminho que você está falando, que inclusive acontece com todos, né? Você
inicia um processo mais demorado, mais lento, e depois, quando você passa essa primeira etapa do processo, não significa que você vai ter todas as respostas. Sim. Aí onde entra, às vezes você vai e depois você volta. Eu costumo dizer no consultório que quando você tiver todas as respostas, falta mais ou menos uns 20 minutos para você morrer. Pode ser. Né? Eu acho que a pessoa morre sem saber as respostas. Falta uns 20 minutos para morrer, Porque porque aí você encontrou sua paz, né? Quando você tiver todas as suas respostas, você encontrou sua paz. E nessa perspectiva de que é o conflito que nos move, é importante que você não encontre a sua paz muito rápido, né? É importante que você queira se mover pela vida, né? Para ter o conflito como termômetro. É bom. O conceito de pulsão é exatamente isso, né? A gente está o tempo todo pulsando. E quando a gente perde isso é que a gente começa a morrer, né? E as pessoas, elas se montam pro contrário. Eu tô doido para chegar logo o momento que eu vou ficar só na minha casa, deitado numa rede, tomando coco. Quando você chegar nesse momento, possivelmente você vai adoecer, né? É verdade. Até porque os ciclos da vida, eles são promotores de mudança o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. A criança vai na infância 1, na infância 2, aí vem o adolescente, aí vem o jovem adulto, aí vem o adulto. Então, quando a gente tá sossegado, talvez, eita, agora eu sei como ser adulto, eu começo a ser um adulto mais maduro, as coisas começam a mudar, né? Minhas vontades começam a mudar e tá tudo bem, né? Porque Sim. esse é o movimento do conflito mesmo. Né? Sim, é o conflito que nos move. Assim, não é bom que isso acabe, né, tão rápido. Assim, e as pessoas mais felizes que eu conheço na terceira idade, né, são pessoas muito ativas, né, assim, muito. Eu tive formadores de 78 anos, de 82 anos, super ativos, viajando o mundo inteiro, né, muito lúcidos, né, assim, traz inclusive à tona essa questão do tamanho de adoecimento mental na terceira idade, né, de aceleração de Alzheimer, de processos de demência senil, né? São pessoas que literalmente precisam esquecer de quem elas foram, porque elas não podem lidar com a realidade de suas vidas. E quanto mais lúcido, mais sinal de que eu encarei tudo que eu precisava, que eu vivi tudo, né? Que eu me derramei sobre a vida está aqui para isso, né? A vida está aqui para a gente vivê-la, para a gente contemplar tudo que ela nos pede, né? Tudo que ela nos pede. A história contada é tão outra, né? A história contada por essa sociedade atual. É tão outra. É tão outra, né? Por isso que as pessoas que a gente está aqui para né? Produzir, que a gente está aqui para alcançar, Sim. que a gente está aqui para uma plenitude, né? Tanto que as pessoas que passam pelo conflito, pelo luto, eles estão o tempo todo, tem uma coisa errada comigo, quero botar na paz. Tem alguma coisa errada comigo, quero botar na tranquilidade, né? Não, o movimento é esse mesmo. É nessa oscilação. Eu adoro aquele filme, O Estagiário. Já viu O Estagiário? Acho que não. É muito bom. É lindo. Porque ele tá bem deprimido, spoiler, né? E ele resolve se candidatar à vaga de estagiário. Ele já está aposentado. Pronto, aí o filme conta essa história, né? Dele enquanto estagiário. Da situação, né? Dos preconceitos, dos novos aprendizados, do choque de geração. Isso. E da capacidade dele, porque a gente tem que se enquadrar em todas as áreas, né? Não é isso, Pedro? Sim. Da nossa família, com nossos amigos, com nossos colegas, com a nossa profissão, com nossos aprendizados, né? De você entender que, poxa, a gente tem hoje uma fertilidade, um campo fértil de aprendizados incríveis. Porque a gente tem que se enquadrar em todas as áreas. Não é se enquadrar, não é questão de enquadre, é questão de adaptação, de conhecer, de viver. Não é se enquadrar, eu usei a palavra errada. Vivenciar, né? Vários pilares. De usufruir, vamos usar, desfrutar. Sim. Né? Vamos usar essa palavra. Só que você não vai fazer isso se você já tiver fadado a se aposentar, por exemplo. Sim. E se você tiver um caminho de fora para dentro, né? Isso. Assim, de que você inverta a lógica, você tem que se comportar dessa forma para chegar lá, né? E por isso a grande ferida do nosso tempo é no ser, né? Assim, o maior expediente do consultório hoje é de pessoas que não podem ser, né? Eu sou gay, mas eu sou casado com uma mulher e eu preciso sustentar
uma família heteronormativa, eu sou maconheiro e o meu pai é pastor e eu não posso, eu sou... É sempre isso, eu me sinto uma mulher, mas eu não posso fazer a transição para uma mulher porque eu preciso sustentar um lugar de homem, porque isso vai desonrar. Tem sempre um lugar de desonra, né, para alguém que eu não posso ser, né? E o nosso consultório tem que existir para isso, porque se você não for, ninguém perto de você vai ser feliz. É nessa perspectiva que eu acho que o consultório é e sempre será social, né? A gente escuta muito na faculdade que o consultório é elitista e ele é individual, ele só cura uma pessoa por vez, mas quando eu me curo no consultório, meu pai se cura, minha mãe se cura, meus amigos se curam, eu transformo o meu entorno como um todo, né? Porque eu passo a vibrar diferente e a frequência vibratória altera os padrões vibratórios de quem está perto de mim. Então o consultório é e sempre será social se a gente trabalhar na perspectiva de liberar as pessoas para serem, né? Quanto mais as pessoas forem, menos doente o mundo fica, porque esse mundo que pede um comportamento da gente é o mundo que precisa de um carnaval cada vez mais transgressor para equalizar, né, o nosso povo. Assim, se a gente pudesse tirar as máscaras, né? Isso, se a gente pudesse ser, a gente não precisa transgredir tanto no carnaval. Não precisa. Até vai no bloquinho, mela de farinha, brinca e tudo, mas não precisa transgredir tanto, né? A transgressão grande existe por isso, porque não tem espaço para ser, né? E lá eu posso ser, lá eu posso, se for gay, beijar homens de máscara, né, para que ninguém me reconheça. Lá eu posso, enfim, se for alguém que precisa colocar o meu verdadeiro eu para fora, fazer isso fantasiado, né? Acho que versa muito sobre isso, assim. Então a nossa clínica tem que ser uma clínica de libertação do ser. E isso é caro de se fazer, é muito difícil, porque em geral as pessoas vão ficar com raiva de você. Enquanto essa terapia não tá dando certo não, viu? Essa terapia aí não tá dando certo não, porque o menino era quieto, agora ele tá respondão aqui dentro de casa. É assim mesmo. Né? E tá dando certo demais, tá dando muito certo. A senhora que vai precisar entender, minha senhora, que não cabe mais esse tanto de repressão dentro de casa, né? Então, ele promove mudanças mexendo numa estrutura que em geral a sociedade não quer que se mexa, né? Que são os padrões de comportamento. Isso. Por isso que a lógica tem que ser invertida. Quanto mais a gente ajuda as pessoas a sentir, mais elas falam: eita, eu gostei disso, eu quero mais disso, eu quero ficar nesse lugar, porque esse é o meu lugar de pertença, né? E é muito bom. Eu me lembro daquele filme Bicho de Sete Cabeças, né? Muito bom. Ele retrata bem isso que você falou. Sim. Ele queria uma experiência de muitos jovens, né, que é experimentar maconha, né, e ele experimenta. E que é uma experiência que acontece todos os instantes, né, num determinado período da vida. Sim. A juventude, né? Isso, e de repente ele criou um rótulo, ele recebeu um rótulo e foi considerado louco. Exatamente. E enlouqueceu. E né? realmente enlouquece. Porque você vai para um lugar de tomar choque na cabeça, né? De você ser privado da sua liberdade, né? E de principalmente calar o seu protagonismo. O que de pior a gente pode fazer com o ser humano é isso. Por isso toda a cultura, né, de reforma psiquiátrica gira em torno dessa coisa de não calar o protagonismo das pessoas. Porque quando você cala o protagonismo, você tira o lugar de sujeito. E se eu não sou sujeito, não vale a pena eu viver, né? É verdade. Não vale a pena. Zé Ramalho, ele canta: na tortura toda a carne se trai, né? Toda a carne se trai, exatamente. Porque ela precisa prender a natureza humana, né? Para adequar os padrões de quem está teoricamente cuidando da gente. Então eu aprisiono todos os psicóticos porque é muito difícil lidar com eles. E de fato é. Né? Se você não tem um superego, você é só impulso. Mas para trabalhar com os impulsos, a gente precisa compreender que eu tenho que ter bastante estrutura para lidar com a liberdade, né, das pessoas. Porque existe um livro até de um psiquiatra mexicano que é A Loucura Cura. E ele fala disso, né? Quanto mais ele abria espaço para a loucura, ele surtou e ele foi como paciente e nenhum interno acreditava que ele era paciente.
E ele dizia, eu surtei, eu sou esquizofrênico, eu vim aqui porque eu sou paciente. Não, você é o doutor que está infiltrado e a paranoia é de todos, né? E você veio aqui para denunciar a gente. E ele foi entendendo que, através da loucura dos pacientes, né, que passaram a ser colegas de internação com ele foi vendo que tinha um caminho de cura ali, né? E ele estimulava os gestores a trabalharem nessa perspectiva. Ó, vamos estimular a loucura. Você está maluco, você vai fazer todo mundo se perder. Pelo contrário, né? A loucura é uma forma da gente botar para fora um trauma que a gente teve que negar. Então, se a gente for por esse caminho, muita gente vai se curar. Foi o que Patch Adams fez também. Patch Adams fez isso. Ele foi também, ele passou um período internado e daí ele viu a loucura pelos olhos dele e dos, né, os olhos dos colegas que estavam internados. E aí, quando ele saiu, ele fez uma medicina diferente. Isso. E que ironia, né? O ator que interpretar, tirar sua própria vida por ser um depressivo funcional. Isso. Né? Que aos olhos do mundo era uma pessoa extremamente feliz e internamente não podia mostrar o seu verdadeiro ser. Por falta daquela pergunta que você iniciou hoje, nosso trabalho, o que você está sentindo, né? Sim, porque se eu disser o que eu estou sentindo, eu vou decepcionar você, porque eu sou Robbie Williams, eu sou o feliz, eu sou o que faz todo mundo rir, eu sou o funcional, né? O depressivo funcional é o mais difícil de trabalhar, porque a gente não reconhece, né? Ele não se mostra, e ele não se mostra por isso, porque ele, se é respondendo a pergunta o que você fez para ser amado foi ser uma pessoa funcional, ele precisa continuar correspondendo a esse papel, né? Então tudo tá na emoção, tudo. A saída é pelos afetos, é pelo que a gente sente, assim. Sim. Esse é o ponto. Daí tudo vai derivar bem, a cognição vai ser boa, o comportamento vai ser bom, né? Se a emoção tiver possível de ser integrada ao corpo, suportada no sentido de integrada, tudo vai bem. Tudo vai bem. E não é de se admirar com a sua fala, Pedro, a quantidade de suicídio que a gente tem no mundo, né? Sim, né? Sim, porque o suicídio é trágico falar nesses termos, mas muitas vezes o suicídio é a minha falta de voz sendo ouvida, né? Você vê a cultura japonesa, por exemplo, que coloca muita ênfase no grupo, né? Já que o Japão é uma ilha e eles tiveram várias vezes ao longo da história a possibilidade de sumir do mapa, né? Então quanto mais a gente se fortalecer enquanto grupo, mais difícil da gente sumir do mapa. Então a ênfase é tanta no grupo que, peraí, deixa eu ferir o grupo aqui, aí eu me mato, né? E você vê a cultura japonesa hoje caminhando para uma ocidentalização, né? Sim. Eles querendo pintar o cabelo, eles querendo, né, para poder sair da coisa padronizada, né? Já tem uma questão genética, né, que faz eles parecerem muito, então eles estão tentando se individualizar, né? Porque esse é um fenômeno que a gente chama na psicologia de desindividuação, né? Você perder o seu lugar de indivíduo, calar o protagonismo. Então o suicídio hoje tem sido muitas vezes uma forma de dizer, ó, ninguém prestou atenção em mim, eu falei de várias formas que eu estava em sofrimento, ninguém prestou atenção em mim, então peraí que a minha falta de voz vai ser ouvida, né? E aí a gente se mata. Mas é uma pena que parece que não está sendo ouvida. Não, pelo contrário, né? Porque amanhã já tem uma tragédia maior, já tem um vídeo maior, e já tem um escândalo político e uma cortina de fumaça, e, né? E aí eles estão percebendo que nem assim, né? Olha que tristeza, né? Nem com a minha morte eu sensibilizo as pessoas, né? A gente fala da morte trágica das pessoas comendo, né? A gente tá ali partilhando a tragédia do almoço e no jantar já é outra. Então não tá valendo a pena nem se matar para chamar a atenção, né? Assim, é um tempo muito triste, de muito desamparo. Por isso eu volto a insistir, o ponto de partida é o que você está sentindo, né? E você parar para fazer essa pergunta e ouvir essa resposta é um lugar de muita importância. Sim. Né? De você ter tempo para se importar com o sentimento daquela pessoa. Sim. A psicanálise tem se reinventado muito por esse lugar, né? Assim, os psicanalistas, eles saíram dessa perspectiva de que eles
tem que fazer alguma coisa com a fala do paciente. Porque dentro da lógica de produtividade, né, você me contou sua história, agora eu vou te dizer o que você faz enquanto médico detento de um saber, né? E não, às vezes só ouvir, só acolher a fala, o paciente já sai dali, né? Porque é o que o Lacan dizia, o problema não é o paciente falar, é ele ouvir o que ele está falando. Então, quando ele escuta, nossa, eu nunca me dei conta disso, que eu realmente sou infeliz no meu casamento. Quando ele se escuta dizendo isso, muito obrigado, doutor. Ele vai lá e ele promove sozinho. Porque é isso, é a gente que vai fazer. O comportamento é muito individual, né? Isso. Ninguém motiva ninguém. O que você ajuda é ele encontrar o motivo dentro dele. E essa é a honesta abordagem que a gente deve promover. Então, só de você dar um espaço para o outro sentir na sua frente, já é quase tudo. Isso. Já é quase tudo. Empática, né? Isso. E talvez seja por esse lugar que a gente conversou hoje de forma tão profunda, que as campanhas do Janeiro Branco, do Setembro Amarelo, poderiam caminhar. Né? Sim, porque seria muito mais efetivo do que a gente está falando de estatística, do que a gente está falando de números, do que a gente está falando do que está acontecendo. É o porquê que isso está acontecendo, né? E dessa necessidade capitalista de tirar logo o outro do que ele... Não fica assim não. Olha, eu vou te ajudar. Essa é uma falsa ajuda, né? Sim. Porque não fica assim não, é tirar o meu lugar de sujeito, é tirar o meu lugar de ser, né? Isso são ouvidos incapazes. Quando eu digo, peraí, não fica assim não, eu já não tenho ali uma capacidade de ouvir a sua dor, porque a sua dor aciona a minha dor. Exatamente. Né? Então, quando você aciona a minha dor, se eu não tiver preparo para senti-la, eu já digo, não, pensa por aí, não, porque eu já vou te tirando daquele lugar para que eu saia daquele lugar também, né? Tirar o outro da tristeza é mostrar que eu não posso entrar em contato com a minha, né? É isso. Você vai mostrar a minha tristeza quando você vivenciar a sua. Então, eu não posso vê-la e aí eu tiro você, né? E promovo um lugar de solidão para você, né? Então, por isso a gente precisa também se trabalhar para poder ter profundidade quando a gente ouvir alguém em sofrimento, né? Sofrimento é uma condição humana desde que o homem é homem. E a gente não pode e não poderá fugir disso, né? O que a gente tem que ter é recursos para atravessar com as pessoas. Né? Se você não sabe lidar como terapeuta, ou você banaliza, ou você banaliza, ou você quer encontrar uma fórmula rápida para que as coisas sejam resolvidas, e daí, ou então você se torna indiferente. É porque você desrespeita o processo, né? O processo de cada um, do perdão de cada um, é único, né? É único. Então, não tem medida de produtividade. Ninguém tem que levar uma nota no final do ano em termos de emoção. Você caminhou até aqui. E ano que vem você caminhou até aqui. E tá ótimo. Contanto que você sinta que você tá caminhando. Que você tá se apropriando das emoções, né? Assim, a gente tem que sair dessa lógica de produtividade em termos de emoção. Talvez até o mundo fique mais calmo, assim, né? Não siga essa lógica da bolsa de valores, que a gente tem que inventar dinheiro que não existe para parecer que a gente está crescendo. Nas emoções não pode ser assim. Não pode ser assim, porque senão você cria uma tendência à euforia. E a euforia, invariavelmente, leva a depressão, né? Aí essa enxurrada de bipolaridade não é outra coisa senão isso. É esse o ponto. É verdade. Os remédios e os rótulos, né? Também não são o caminho. Não são. Porque hoje quase todo mundo abre a boca para dizer eu tenho isso, isso e isso. 3, 4 diagnósticos, quando é tão difícil fazer um diagnóstico. Já vem trazendo o diagnóstico pronto, né? Isso, tem toda uma corrente da SBP, né, que é a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, militando nessa causa, assim, de não diagnosticar cedo, não medicar cedo, né, porque a medicação, ela promove mudanças químicas, eletrolíticas, né, nos seus terminais nervosos. Então, se você medica erroneamente,
fruto de um diagnóstico precipitado, né, você leva o paciente para um lugar de descompensação. É verdade. E ele para realmente de sentir a tristeza, mas ele para também de ter libido, ele para de ter fome, ele para de ter... Mas você não estabilizou os sintomas? Então, foi ótimo. Né? E isso é um desrespeito, né, à condição humana. Assim. E que isso está sendo muito avaliado, né? E para a sua construção, né? Porque a gente constrói força passando pelas dificuldades, né? A gente constrói, aprende a ter recursos quando a gente lida com as dificuldades. Se eu estou só anestesiando as dificuldades, eu não vou ter sustentação para muita coisa, né? Eu tenho um psiquiatra que foi inclusive meu professor nessa pós que eu fiz de reabilitação, que ele disse que nem sempre que é Alfredo Simonetti. Sim. Ele é maravilhoso. E ele disse que nem sempre, que quase sempre as drogas, elas promovem o alívio. Sim. Né? Mas elas não promovem a cura. Sim, né? Quando se trata de uma psicose como a esquizofrenia, por exemplo, a gente sabe que o paciente ele precisa da droga como coadjuvante. No processo na verdade, é uma doença contínua. É como alguém que tem hipertensão. Sim. E tem que tomar um remédio contínuo. Sim, sim. Tem todo um movimento, né, na psicologia chamado despatologiza, né, que é justamente você não patologizar eventos naturais. Um luto não é uma depressão, né, é um término, porque essa sociedade que se move pelo comportamento, a gente está promovendo o que a gente chama na terapia de uma baixa tolerância à frustração. Então, eu tenho que tomar um remédio para entrar no avião, um remédio para sair do avião, um remédio para começar a balada, um remédio para terminar a balada, um remédio para transar depois da balada, um remédio para estudar, um remédio para... Porque sentir se tornou uma coisa que é cara, né, pra gente. E isso tá fazendo a gente ter uma baixa tolerância à frustração. E, na verdade, o movimento Despatologiza é para naturalizar eventos comuns da vida, o término de namoro, né? Então, o nosso trabalho enquanto terapeuta é para fortalecer as emoções das pessoas nesse sentido. Desenvolver resiliência. Viva a sua tristeza. Que pena. Ela era uma ótima pessoa, né? Mas a gente não vai para esse lugar de quem perdeu foi ela. Não. Quem perdeu foi os dois. Os dois perderam, né? Vamos chorar aqui. Os dois perderam. Né? Quem perdeu foi ela, não. Você perdeu também. Né? Reconhecer isso é humano, mas a gente tá tão ligado a essa coisa de que tudo que faz sentir é uma derrota, que a gente tá criando uma sociedade muito neurotizada, né? Mas e sem respeitar o tempo psicológico de cada um, né? Exato. Porque cada pessoa também tem o seu tempo de maturação. Eu posso passar 4, 5 meses para superar um luto, outra pessoa pode passar 1 ano, 2, né? Isso. Metabolizar os afetos é uma coisa muito individual. Né? Isso. O indivíduo, ele nunca pode ser tratado, eu sempre digo isso aos meus pacientes. A gente utiliza uma técnica, essa técnica, muitas vezes eu utilizo uma mesma técnica com vários pacientes, sim. Mas assim, ela é aplicada de forma diferente. Porque eu levo em consideração a individualidade do paciente. Sim. Né? Na psicoterapia não existe prêt-à-porter. É alta costura sempre. Né? Você vai usar a técnica que se adequa àquela pessoa. Sim. Porque aquela pessoa ela tem uma história, uma fisiologia. Isso. Né? Um olhar. Porque você olha aqui esse objeto, você vê de uma forma diferente da forma como eu vejo. Embora nós estejamos vendo o mesmo objeto. Sim, é isso. E por mais que o Dr. Freud tenha criado esse parâmetro de que um luto dura 1 ano, porque a gente passa por todas as datas festivas, né? E quando for o São João do ano que vem, eu já não estou mais ligado ao São João do ano passado, que o meu ente estava aqui. Isso já não cabe no tempo atual, porque no tempo atual a gente tem que metabolizar um monte de coisa na cognição e não dá tempo disso acompanhar, né, às vezes o nosso sentimento, a nossa emoção, né? Tem que ter muito respeito e o nosso tempo não tem respeito por esse tempo interno de cada um. Então resgatar esse respeito é nossa atividade diária. Mas quiçá momentos como esses possam vir a ajudar a clarear, né, os pensamentos e os sentimentos das pessoas que nos acompanham
a pararem para pensar o que eu estou sentindo. Eu espero que tenha feito sentido a quem assistiu e que possa ser um ponto de partida, né, para as pessoas poderem avaliar as suas questões. E você, Pedro, como é que se sentiu aqui hoje? Muito bem, assim, eu sinto ser um propósito mais do que um trabalho. Esse lugar da psicologia, assim, é um lugar que me traz muita gratificação poder falar sobre isso, porque também estou curando o menino Pedro, né, quando eu entro em contato com esses temas. E se deixar, eu fico falando 50 horas seguidas, assim, mas eu sinto que cada momento como esse é rico para até eu me revisitar e ver se a gente está sendo coerente com isso que a gente prega, né? Porque a gente só pode vender algo que a gente pratica de verdade, senão a gente vai ser incoerente. Não que os terapeutas tenham que ser perfeitos, mas eles têm que tender sempre a esse lugar. Por isso a gente não deve acreditar em terapeuta que não faz terapia, né? Com certeza. E eu me sinto muito honrado com o convite, assim, eu espero que tenha contribuído de alguma forma com essa discussão. Demais. E que as pessoas que assistiram possam se sentir tocadas e, enfim, instigadas a promover mudanças em suas vidas, né? Acho que, como eu disse, esse é um lugar de responsabilidade social, assim, da gente. Então, eu fico sempre muito feliz com esse tipo de convite e quero agradecer demais a vocês duas por esse momento. Nós que agradecemos. Muito obrigado, eu amei de coração. Sua participação, suas contribuições muito ricas. Rever você, Pedro, quando tiver evento da Bioenergética, me convide. Sim, com certeza. E geralmente quando a gente faz esse trabalho, né, grava podcast, eu faço aquele roteirinho, mas a gente acaba nem seguindo. Uhum. E a nossa conversa, ela foi para um lugar, é interessante, que por coincidência eu sempre termino com uma frase. E eu não tinha colocado dentro do roteiro nada do que nós conversamos. Assim, nada não. Algumas coisas, né? Coloquei só o tripé, emoção, pensamento, comportamento. Mas, assim, nossa conversa foi além disso. E a frase que eu escolhi para a gente encerrar, né, que eu quero agradecer a você, Pedro, agradecer a você, Thaís, mais uma vez. Olha que frase. Não sabia se livrar daquele sentir. E do sentir para o consentir é só um tombinho de nada. Não sabia se livrar daquele sentir. E do sentir para o consentir é só um tombinho de nada. Basta um descuido para quem está andando tropeçar. Carla Madeira, que é desse livro Tudo é um Rio. Muito bom. Maravilhoso. Pedro, muito obrigada, querido. Eu fiquei muito feliz com a nossa conversa hoje. Muito me agregou, muito me ensinou. E eu acredito que a gente atingiu completamente o objetivo do Felizmente, de aprofundar nas nossas conversas, porque essa conversa foi de uma riqueza, assim, ímpar. Muitíssimo obrigada. Continuarei sendo sua fã no Instagram. Passa o seu Instagram aí para a galera. Galera, meu Instagram é Pedro Faisal. Lá eu compartilho vídeos 2 vezes por semana e um texto semanal sobre nuances psíquicas. Convido a todos para acompanhar comigo essa construção de conhecimento. Promovo também na internet cursos e workshops. No próximo dia 16 de março a gente vai promover um workshop chamado Por que Tu Ama Assim? Para ajudar as pessoas a compreenderem a dinâmica dos afetos e dos relacionamentos. É um workshop online, ao vivo, com participação dos ouvintes. Vai ser lá no seu... É online. Vai ser online, isso. E as inscrições, vai ser 100% online. Isso, as inscrições podem ser realizadas pelo www.pedrofaisal.com. Lá você pode se inscrever, qualquer pessoa pode se inscrever, independente de ser da área. Qualquer pessoa pode se inscrever. Assim, alguns cursos e workshops são ligados ao público da psicologia, né? Grupos de supervisão que a gente vai montar agora, grupos terapêuticos.
mas a grande maioria dos cursos são oferecidos para o grande público. Maravilhoso. E aí eu convido a todos a se inscreverem no www.pedrofaisal.com e lá acompanhar com a gente toda a dinâmica e ciclo de cursos e palestras que a gente vai desenvolver ao longo do ano. Muito obrigado. São maravilhosos, né? O trabalho da bioenergética é, de fato, eu sei na prática, né? E eu fui também, além de ser aluna, eu fazia as práticas. E realmente, em termos de eficácia, para a nossa cura interior, né? Sim. Para o nosso autoconhecimento, poxa, é maravilhoso. É realmente... Pedro, uma lembrancinha do muito Felizmente obrigado. para você. Muito obrigado. Já você vai abrir, a gente vai fazer a dedicatória. Quero sim. Gratidão pelo teu tempo, pelas tuas falas, pelas tuas contribuições. Foi maravilhoso aqui esse livro tempo é maravilhoso, juntos. Pedro. Obrigado. Esse livro eu Obrigado. super recomendo. Vou ler sim. A liberdade é uma escolha, com certeza. Doutora, obrigada mais uma vez aqui, né, juntinhas. Felizmente. Vamos fazer o brinde? Felizmente. Felizmente. É possível contemplar o sol. Gente, prazer estar com vocês. Nos acompanhe aí no Instagram, Felizmente Psicologia, no YouTube, Felizmente Psicologia também. Estamos aqui para contribuir, para que a gente consiga ter uma vida com verdadeira felicidade. Cheiro.